Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 2 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então em relação ao dólar aqui, setup da regra de coloração do REN que a gente teve hoje. Abriu já na cor de venda, infelizmente pela primeira cor a gente não faz nada, e aí trocou para a cor de compra. Essa compra aqui andou bastante, bacana, interessante, quase uns 35 pontos. E aí eu não cheguei a pegar essa compra, porém cheguei a pegar depois a venda, que foi já nessa região. Essa venda aqui trollou feio, não andou muito, cheguei a fazer parcial, coloquei proteção, e aí pegou minha proteção e começou esses ruídos aqui. Deu compra, estopou, deu venda, estopou, deu compra, estopou, e essa venda aqui andou pouquinho, para depois, infelizmente, chegar a renovar a máxima de novo, andando mais de 25 pontos, muita coisa aqui. Essa venda depois já não fiz mais nada, tá? 16 pontos. E aí, depois, nessa parte da compra também andou bastante. Então, a gente tá vendo que, ultimamente, o dólar tá pagando muito nesses movimentos de renko. Apesar que deu um ruído aqui, né? Chegou a estopar a venda, a compra também. E depois, a venda chegou a pagar de novo. Aí, mais de 30 pontos. Muita coisa mesmo. Essa compra aqui eu já acho que foi talvez um erro aqui, um bug, porque deu compra virado o bloco para baixo, então já não acho interessante. E aí se manteve na venda, depois teve uma troca de cor, então assim, no geral, hoje foi sensacional o renko. Cheguei a pegar só uma das pernadas que teve. Infelizmente a que eu escolhi não andou tanto assim, andou uns 12 pontos, as outras andaram muito, então foi legal aqui. A situação macro, por que eu preferi, né, focar na venda ali? Porque a situação macro ainda está muito esticado. E aí, início do dia, a gente teve aqui, lembrando, né, o movimento macro ontem, né, o movimento esticou na parte da tarde e chegou a cravar canal de Keltner. Está esticado em tempos gráficos maiores, setup do IFR ativo em vários tempos, né? E aí nós tivemos um gap bem simples aqui, primeiro candle de força vendedora, quebrou esse movimento aqui desse canalzinho do dia anterior, chegou lá na média de 80 junto com ajuste, pelo menos aqui eu não vejo algo interessante se fazer, porque se eu for pensar em reversão seria para compra. O cenário não está interessante para compra ainda, infelizmente. O cenário ainda está muito estressado, o dólar pode continuar subindo, mas eu vou ficar de fora. E aí a gente vê que teve talvez até uma fraqueza da média nova, mas eu não vi nenhum gatilho interessante pelos 2 minutos. E pensar em compra novamente não acho interessante. A gente teve um cruzamento da nova para baixo, nova para cima. E aí houve o rompimento da máxima de novo, só que aí tinha Keltner aqui na cara de novo. Pullback agressivo, horrível, movimento bem travado aqui. E aí nessa região eu estava na venda, tá? Estava na venda pelo renko. E aí depois pegou minha proteção, voltou, renovou máxima. Volta com outro pullback agressivo e começa a indicar talvez que estava subindo já. Aqui em forma talvez até de canal, tá? Movimento bem estranho. Se eu for marcar aqui uma LT. E aí começou a subir assim, com dificuldade. Apesar que renovava a máxima, estava com dificuldade. Teve esse topo, depois aqui. Então, topos muito próximos. E aí acabou formando aqui pra gente, se for juntar, é como se fosse uma cunha, uma deriva de reversão. Chegou a travar nesse topo, esse topo aqui eu posso marcar em relação ao 4 ao 1 para cima. Estava quase na região de 161, mas não chegou realmente a cravar 161. A gente tem Keltner ainda aqui, travando o movimento desses topos, e aí teve uma defesa forte, né, vendedora, anulando boa parte do movimento, ignorou até a retração do dia, passou reto do 61 de retração, chegou quase próximo da média de 200, que ela está em tendência de novo, e aqui deu uma reação, mas sinceramente nada ainda a ser feito. Então assim, ainda bem difícil de operar dólar por análise técnica, mas renko está dando boas oportunidades com essa volatilidade que está tendo, essa variação bem forte, olha só, hoje 70 pontos, não tanto quanto os últimos dias, mas bem interessante no geral. E aí, falando em relação ao índice, que eu também cheguei a fazer a operação aqui, eu tive que inverter a mão, inclusive. Deixa eu abrir, regra de coloração primeiro. O que a gente teve aqui? Deixa eu localizar o gráfico. Então, em relação ao índice aqui, começando no início do dia, eu não estava na frente da tela, acompanhando pelo celular. Cheguei por volta de umas 9h40, e aí o movimento início do dia teve ruído, tá? Teve ruído. Pelo menos essa compra aqui teria pago uns 500 pontos. A venda estopou. A compra aqui teria pago de novo uns 500. Essa venda aqui também pagou uns 400 pontos. Essa compra também, então bacana. E aí deu venda, estopou. Eu fiz a compra aqui, agora eu tô lembrando a situação, que deu pullback de médias. E tava um pouco estranho pelo candle doji que tava acontecendo lá pelo gráfico de candles.
mas poderia vir a renovar a máxima, apesar que juros estava para cima, dólar também estava com variação 0 a 0, mas poderia com as ações subindo. Só que não foi. Esse movimento aqui chegou a andar um pouquinho e depois inverteu para venda. Aí foi quando eu tive que inverter para venda, que aí foi a última operação que eu fiz. Essa operação aqui chegou a pagar parcial, só que aí começou os ruídos aqui. Esses ruídos aqui foram horríveis. Infelizmente, por ter trocado para compra, eu tive que largar a operação. Se eu tivesse talvez continuado, eu teria andado mais. Porém, a regra aqui do Renko já não estava mais interessante, porque deu ruído para compra, para venda, para compra, para venda, para compra e depois a venda de novo. Chegou a pagar aqui, aí eu já fiquei de fora, não fiz. Pagou mais 700 pontos, a compra também pagou aqui uns 600 pontos e já aí era fim do dia, já não vale a pena. E aí falando em relação ao gráfico de candles que a gente teve aqui. O movimento macro é importante ressaltar que nós estamos em um canal de alta desde o dia 27 de junho. E aí hoje, novamente, veio respeitar esse canal. Então, o primeiro candle do dia foi um gap simples de baixa, respeitando já esse canal aqui, SLT inferior. As médias estavam todas sem tendências, isso é bem característico de um movimento em canal. Então, a gente teve aí o retorno do movimento fechando o gap. As médias ainda seguem sem tendência. Horrível esse movimento aqui. Baixa intensidade, baixo volume, nada a ser feito. E aí teve uma volatilidade. Essa volatilidade aqui chega até testar máximo do dia anterior. Não cheguei a pegar esse movimento do Renko na hora. Estava até comentando com quem estava comprado, né? Voltou bem forte esse retorno aqui. Pegou a abertura do norte-americano. O norte-americano deu essa impulsão para cima. Também não peguei esse movimento de alta. Inclusive pegou a liquidez, né? Tá? Liquidez da máxima do dia anterior. E aí chegou nessa região aqui. Essa região, se eu for marcar em candle 1 ao 3 para cima, bem próximo de 100%, posso considerar que é a região da LT do canal. Só que aí, se eu for ver, nós tínhamos aqui possibilidade de ser pullback, de continuidade do movimento de alta, para talvez chegar mais próximo realmente da LT. E aí eu fiz a compra do Renko, porque por análise técnica não tinha bom gatilho aqui para pensar em compra. O movimento rompeu máxima, deixa eu até mostrar aqui. Rompeu a máxima nesse candle 26, que foi essa sombra, né? E já voltou. E aí eu lembro que eu até comentei pelo 2 minutos, falando que ia depender de alguns operacionais. Tem gente que enxerga esse 65 como um gatilho de fraqueza da média nova antecipado pelo 2. Eu já acho recente considerar. Mas ok, interpretação, o contexto estava ótimo. Renko deu aqui a autorização, investi para a operação da venda. E aí consegui pegar esse movimento, achei né, que fosse cair mais. Infelizmente não caiu, só foi a preencher um fair value gap que tinha aqui nesse espaço. Preencheu o fair value gap, deu uma trava aqui e aí deu a troca de cor do Renko e eu saí da operação nessa região. Essa região o preço ficou bem travado, começou a indicar talvez até que fosse um fundo duplo, depois começou a indicar que fosse um topo duplo de continuidade, que realmente foi. Chegou a testar esse fundo aqui, importante, e foi caindo até testar o pavio, né, o fundo que nós tínhamos do dia de hoje. Junto com a LT, e aqui essa região deu uma trava, nada a ser feito por enquanto, as médias ainda estavam sem tendência. Respeitou a LT, Price Action puro, a gente vê que talvez até fez um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. As médias depois ficaram todas sem tendência, com o movimento bem travado até o fim do dia. Então, mais um dia aqui que, assim, desenhando, né, a gente não teve uma tendência clara. E quando começou a ter, o movimento voltou todo. Então, movimento travado aqui, numa variação muito próxima, 0,44 de alta só. E aí, falando em relação à situação do gráfico branco, deixa eu ver se tem alguma coisa para ressaltar aqui. Gráfico branco, não, é aquele canal mesmo. E em relação ao dólar, era essa figura que estava formando junto com ontem, como se fosse uma deriva mesmo. Falando em relação a amanhã, que a gente pode esperar graficamente dos dois, amanhã é dia importante. A situação do dólar aqui no macro ainda segue muito esticado. Ontem houve o rompimento desse canal que nós temos, esticou. E hoje está fazendo um pullback. Não sei se esse movimento aqui, essa correção que fez no fim da tarde, foi até bem forte. Bem forte mesmo. Travou no meio das médias, talvez pode ficar um cenário meio lateral, tá? Mas igual eu falei no estudo semanal, como que a gente vai pensar em correção do dólar se infelizmente ainda, como eu posso dizer, quem tem coragem de vender esse dólar? Com um dólar que não para de subir. E aí eu tava vendo inclusive uma notícia hoje que talvez pode começar a dar uma chamada para os vendedores começarem a aparecer. O Banco Central começou meio que a fazer uma consulta para algumas outras instituições, meio que perguntando assim, como que você está achando em relação ao dólar e tudo mais, que pode ser um aviso que, a depender da opinião dessas instituições, o Banco Central pode vir a intervir. Então, talvez seja melhor para essas instituições já começar a aparecer antes do Banco Central.
Então, talvez o Banco Central pode ter feito isso para começar a chamar vendedores, para dar um pouco de correção para esse dólar. Inclusive, o movimento da tarde pode ter sido por isso que saiu essa notícia, né? Então, algumas instituições podem começar a aparecer com talvez o viés de que o Banco Central vai começar a atuar a qualquer momento. E aí pensa só se uma instituição está comprada. Qual que é o melhor momento para ela sair? Agora, porque pode ser topo, porque a qualquer momento o Banco Central pode entrar e vender muito, muito, muito aqui. E aí a gente pode ver uma queda maior dos preços. Então, para quem já está em lucro, é melhor já realizar seus lucros. Então, quem está comprado, quando realiza, é venda. Então, a gente pode começar a ter um movimento de realização, tá? Uma manobra aí, talvez, do Banco Central interessante. E aí, falando em relação a amanhã, possibilidade de gap, a gente pode ter, infelizmente, por causa das médias menores estarem sem tendência, deve abrir talvez em torno dessa região, tá? Cuidado com essa máxima, espero que não venha renovar a máxima de novo, porém, ainda segue renovando máxima. Mas se vocês forem ver, nos últimos dias a gente está vendo rompimento de máximas, porém está fechando também rompendo. Hoje foi diferente. Houve um rompimento de máxima e quase que fechava praticamente no mesmo nível de abertura. Então é meio que está começando a perder um pouco de força. Se a gente for ver o gráfico diário, olha o diário de hoje, um doji. Doji nessa região que está esticado. Então pode ser um sinal de que talvez uma trava pode começar aqui, tá? Outra coisa, então, tomar cuidado com a média 200. A média 200 ela é muito importante, começou a criar tendência de novo de alta. E aí, falando em relação ao índice, vou falar do Ibov primeiro para a gente ver como que tá aqui. Hoje o Ibov também fez como se fosse um doji. Os dois fecharam com variação positiva. E é bem complicado operar quando eles não têm correlação. O Ibov ainda segue em região aqui de troca de polaridade, bem feio esse desenho que eu fiz aqui, mas é uma região de troca de polaridade, com retração dessa pernada aqui de baixa, 61, testado inclusive hoje. E aí o índice futuro, se eu for olhar aqui em relação ao canal, né, que nós temos, o canal está um pouco longe, mas cuidado, né, com a pressão. E olha como que a VWAP mensal está muito próxima. A VWAP do mês de maio, que não foi testada. Então a VWAP do mês de maio está muito próxima. A gente teve um fundo duplo aqui embaixo, né? Olhando pelo menos pela série histórica, se eu marcar a projeção para cima, o primeiro alvo está lá em cima ainda. Mas em relação ao Ibov não tem esse fundo duplo. O movimento simplesmente fez um V, tá voltando em V aqui. Região de trava. É normal que uma correção venha acontecer aqui. É normal, tá? E aí nos 5 minutos ainda deixem esse canal aqui de alta marcado, que eu vou ter que prolongar mais pra frente. Porque pode abrir em torno dessa região. A gente vê que tá começando a ficar fraco, tá mais uma lateralidade agora do que talvez permanecer dentro do canal. Porque o topo de hoje acabou rompendo a máxima de ontem, mas foi rompimento falso, então tá com cara que vai ficar travado aqui nessa região. Inclusive, por isso, eu vou marcar aqui agora um caixote aqui para mostrar que pode ser nossa região de máxima, de topo, né? Topo bem provável para amanhã. Vou preencher aqui, colocar de fúcsia, tanto faz, e vou colocar na parte de baixo aqui também, porque pode ser uma região então que a gente esteja vendo de uma possível lateralidade se formando aqui dentro. Tá? O índice está subindo, mas um subindo travado. Está subindo caindo, como vocês falam. E aí, falando do cenário macro, amanhã, né, é um dia bem importante. Hoje teve notícias aí, discurso do Powell, tinha o Campos Neto também nesse discurso, tá? Então, não impactou tanto se a gente for ver no geral. Então, foi um dia bem tranquilo. As notícias que tiveram, que no caso foi essas de ofertas de emprego de Reuters aqui, deu até um movimentozinho na hora, mas ok, tá? Ok mesmo. Amanhã já é um dia importante, porque amanhã, prestem atenção, o volume da Bolsa dos Estados Unidos vai reduzir, porque a gente vai ter um pregão menor, de menos duração lá fora. Vai abrir 10h30 e 1h da tarde já está fechado, então a gente pode ter um dia de volume bem fraco. Notícia, de qualquer forma, nós temos, tá? Tem aqui 9 horas produção industrial, muito importante. Tem o ADP, que é prévia do payroll, 15 minutos depois. Meia hora, 9h30, tem pedidos iniciais para seguro-desemprego, que não é de movimentar tanto. ADP é mais importante. E depois tem 10h45 PMI e 11 horas. E também tem 11h30 que não é de movimentar, então assim, parte da manhã tem bastante coisa. Na tarde também tem ata da reunião do FONC, não é de movimentar também, mas tomar cuidado. Não vai ter fluxo do gringo essa hora da tarde. E aí tomar cuidado que amanhã... então o pregão de lá vai ser com menos duração, porém na quinta-feira não vai ter funcionamento. Então a gente pode ter um fluxo meio estranho em relação aos gringos, tá? E aí falando lá fora, do mercado lá fora, né? O nosso, como é que fala? O Ibov dolarizado testou o fundo aqui bem importante.
e respeitou, formando um doji com volume alto, pode ser que seja o nosso suportezinho. O S&P chegou a fazer como se fosse um pullback, mas ainda está muito travado aqui em torno dessa média. Pode ser um pullback da 20 para continuar subindo. Puxado novamente por Nasdaq, tá? Nasdaq está puxando aqui o S&P. O DXY, quer dizer, o Dow Jones ainda segue longe do topo aqui, tá? Não está correlacionado com o S&P. O DXY hoje, o dólar chegou a cair, então foi importante essa quedazinha de hoje. Nós tivemos aqui o VIX hoje bem tranquilo de novo, muita calmaria. Juros americanos também até muito tranquilo, um dia muito de boa mesmo. O ouro tá muito travado ultimamente, o volume tá bem baixo aqui. E aí, situação, infelizmente o dólar tá muito tenso aqui, vamos ver se vai mudar isso, porque essa questão que eu falei em relação ao Banco Central, né, fazer como se fosse uma consulta. Deixa eu ver aqui se essa notícia ainda está aqui, porque eu vi agora mesmo. Não tá mais, estava bem manchete aqui da consulta do Banco Central. Mas, de qualquer forma, essa imagem aqui é como se fosse algumas posições de interesse em relação às opções do dólar, né? E aqui parece que o dólar ainda segue muito forte. Do dia 27/6, 28, dia 1º ontem, e aí eu não sei se hoje vai diminuir, a gente está vendo que está aumentando interesse em preços cada vez mais altos. Vocês podem ver aqui que R$6, por exemplo, olha o tanto que aumentou ontem, R$6. Outro preço aqui que também foi de bastante interesse, R$5,80. R$5,80 também vem aumentando desde o dia 27/6, tá? Desde o dia 27/6 aumentando bastante o interesse de região de teste. Aqui para baixo, 5.300 mais ou menos, está aumentando um pouquinho, mas não quanto o movimento que está jogando para cima. Para cima está muito forte, tá? Infelizmente o dólar está bem estressado ainda. Outra coisa, apenas por curiosidade para vocês ficarem pensando, é que novamente nossa gasolina está em defasagem da Petrobras, tá? O preço ali da Petrobras 2,83 e no mercado, no internacional, está 13,46. Então, defasagem aí. Para quem é acionista da Petrobras, é uma coisa para se ter atenção. Deixa eu falar aqui, mas eu acho que era só isso. Então, fiz 3 operações hoje, uma de gain no dólar, uma deu loss no índice, mas depois reverti para venda e deu gain. Então, acho que era só isso. Vamos ver como vai ser o dia de amanhã.